Pegue aí a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, do Espírito, do Espírito de Deus, se encher da presença de Deus. E aí ele continua dizendo: falando entre vós com salmos, ele usa como parâmetro de adoração também, de louvor, os cânticos que estão em salmos, os momentos em que Davi estava inspirado por Deus. Ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e também cânticos espirituais. Você vê que o cântico não pode ser um cântico secular, não pode ser um cântico carnal, precisa ser um cântico espiritual. E o cântico espiritual, ele envolve nos levar para mais perto de Deus. O cântico espiritual está ligado a cantar também a palavra, a mensagem do Senhor, porque dessa forma nós somos edificados. Uma vez que o cântico ele não tem a intenção de exaltar a Deus, uma vez que o cântico não tem a intenção de cantar a mensagem da Escritura, uma vez que o cântico não tem a intenção de nos levar para mais perto de Deus, é o cântico carnal e não espiritual. Então, e ele diz: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele tinha um coração muito grato, Não é a primeira vez que ele fala sobre ter uma vida grata a Deus. Em uma outra passagem ele diz: em tudo dai graça. E agora ele está dizendo para a congregação de Éfeso o seguinte: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem dando uma mensagem, terminando aqui o capítulo 5, melhor essa passagem, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? No temor do Senhor. E aí ele começa aqui no versículo 18, como a gente leu, falando sobre não se embriagar com vinho em que há contenda. Se embriagar é um pecado totalmente condenável dentro da Escritura Sagrada. Uma vez que uma pessoa se embriaga, ela muitas vezes sai de si. Você vê que é proibido beber e o que, amados? Dirigir, Quantos acidentes aí acontecem? Por que no período de carnaval acontece muita desgraça, muitas mortes e por aí vai? Muitas vezes se dá justamente por causa das pessoas que se embriagam demais. E tem muitas pessoas que quando se embriagam, elas ficam agressivas, Se embriagar é um pecado totalmente condenado pela Escritura e só traz contenda, só traz confusão. E aí ele diz que a gente deve se encher da presença do Espírito Santo. E como é que a gente vai notar que uma pessoa de fato é cheia ou não do Espírito Santo? Aqui no capítulo 5 ele começa dizendo o seguinte, porque infelizmente hoje a pessoa hoje que é conhecida como cheia do Espírito Santo virou algo estereótipo, Virou algo apenas de uma experiência externa. Hoje em muitos lugares a pessoa, se a pessoa for mais calma, se a pessoa for mais serena, se no meio da congregação a pessoa é mais quietinha ali na dela, em muitos lugares essa pessoa é tratada como o quê? Como fria espiritualmente. Até nos dias de hoje muitas pessoas fazem chacota da igreja batista, da igreja presbiterianas, que são igrejas mais tradicionais, mais antigas, E por ser igrejas mais centradas, na maioria das vezes na palavra de Deus e na mensagem, são cultos muitas vezes mais serenos, com baixa gritaria e histeria. Essas pessoas dessas congregações são muitas vezes tratadas como
frios espiritualmente. Poxa, não tem nenhum mover naquela igreja, o pessoal ali é muito frio, o pessoal ali é muito parado, não tem nenhum reteté, né? Tem nem aquele forrozinho de Jeová, que eles dizem que é reteté, mas o ritmo é igualzinho de forró, né? E é claro, você toca um ritmo de forró na congregação e coloca uma letra cristã, vai dar uma endorfina, né? Vai dar aquela emoção que talvez a pessoa pode confundir com a presença do Espírito Santo. Mas nós somos muito mais cristãos fora daqui do que aqui, né? Aqui a gente, né? A pessoa pode vestir uma máscara e por aí vai. Mas lá fora, quando lidamos com diversas pessoas, inclusive também quando lidamos com ímpios, é de fato com o nosso testemunho que mostramos se nós somos cheios ou não do Espírito Santo. Dentro da igreja, dentro da congregação, onde é um local bem organizado, sereno também, todo mundo praticamente é de Deus. Mas aí nós somos provados quando nós estamos fora daqui. Como que é as nossas atitudes e as nossas ações fora desse ambiente aqui religioso? Como que são as nossas atitudes? É isso que deve contar. Então hoje em dia as pessoas, de forma enganosa também, porque o Satanás ele trabalha sempre para tirar a verdade e colocar a mentira. Hoje a pessoa cheia do Espírito Santo hoje virou um estereótipo. É aquele que grita mais no culto, é aquele que rodopia mais no culto muitas vezes, é aquele que fala mais alto, em bom som, em alta voz, o número aí de línguas estranhas possível. Todo mundo vira uma torre de Babel, ninguém entende ninguém, mas esse é o mover. Esse para eles, para muitos é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E às vezes as pessoas de fato que são cheias do Espírito Santo, elas são poucos notadas por esse mundo de iniquidade. Por quê? Olha o que diz aí no verso 1, acompanha comigo. Olha aí. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Preste muito atenção, eu tenho batido isso aqui sempre nos cultos. Tem muita gente falando aí de amor. Ah, que Deus é amor. Que Deus, né? Deus é amor, gente. A gente tem que amar mais, tem que julgar menos, sabe? A gente tem que julgar menos. Só que aqui, ao mesmo tempo que ele fala de amor, ele fala também e ele condena as práticas pecaminosas. Olha o que ele diz aqui no verso 3. Porque um amor que não condena, um amor que não há correção, não existe de verdade amor, existe um falso amor. Existe o verdadeiro amor que condena, ao mesmo tempo que perdoa o pecador, diz, vai, não faças mais. Mas hoje em dia, existe até mesmo aí pastores, progressistas, tem um midiático aí, que fala muito com a Globo, que é o tal do Henrique Vieira. Ele vive o tempo todo falando de amor. Às vezes a gente vê mais amor e mais fé nos ateus. Hoje em dia está vendo até o Rodrigo Silva, na qual eu tenho o maior respeito. Esses dias ele estava pregando dizendo que vai ver ateu no céu. Falei, meu Deus do céu, não é possível. A pessoa estuda a vida toda, tem um conhecimento assim vasto, não sei nem se ele se retratou em relação a isso, mas como que a pessoa chega e diz, eu estou preparado para ver um ateu no céu, né? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz que os incrédulos, eles herdarão o reino dos céus. Então hoje está muito esse negócio para fazer aliança, para mostrar que é o cristão legal, é o cristão bacana diante da sociedade, para mostrar que não é careta, né? Hoje em dia tem muito isso. As pessoas estão dizendo besteira, amados. Estão tirando das escrituras as verdades que estão aqui, não é? Eu achei isso um absurdo. Eu vou encontrar até com ateus nos céus. Ateus? Sem arrependimento, sem santificação, ninguém verá Deus. Mas a pessoa faz atos de bondade. Ela faz atos de bondade diante dos nossos olhos, mas no interior
mesmo é iniquidade pura. É isso que a Escritura ensina. A pessoa pode aparentar bondade no exterior, mas interiormente é pecador e iníquo e precisa de arrependimento. Então toma muito cuidado, amados. Isso vai ser intensificado a cada dia mais para esses últimos dias. O próprio Jesus falou que a iniquidade vai se multiplicar. Então esses tipos de mensagem, esses tipos de pregação, esse tipo de falso amor tem sido muito propagado. Porque como você vê aqui a postura de Paulo pregando aos irmãos, olha como é que era a postura dele pregando, ó. Verso 3. Mas a prostituição e a toda a impureza, ou o amor ao dinheiro, que nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Então ele já está dizendo aqui, uma pessoa que está na prostituição, uma pessoa que está na impureza, uma pessoa que ama o dinheiro, é avarento, né? Ele diz, isso aí nem nomeia vocês santos. 4, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Versículo 5, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, né? Muita gente acha que os católicos é idólatra. Não é só se prostrar diante de uma imagem e rezar essa imagem de escultura que caracteriza uma pessoa idólatra. Existem vários fatores aqui, como por exemplo que ele mostra a avareza, impureza, é idolatria, nem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, ele diz que não tem herança. Nenhum fornicador, uma pessoa que vive na prática do pecado, uma pessoa que vive na avareza, uma pessoa que é idólatra, esses não têm herança no reino de Cristo. Você acha que Paulo, se ele pregasse esse tipo de sermão, ele seria abraçado ou ele seria excluído da sociedade? Você acha que ele seria amado? Você acha que ele seria levado para a grande mídia? Muito pelo contrário. Ninguém vos engane com palavras vãs. Então esse tipo de palavra é vã. Um tipo de amor que não exige o arrependimento, é mentiroso, é enganoso. Uma pessoa dessa está vazia de Deus, infelizmente. Pode ter conhecimento de tudo, mas se prega um negócio desse, está vazio, não está cheio. Olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Ou seja, olha só o que Paulo está falando. Ele está sendo de fato um discípulo de Jesus quando disse para a mulher adúltera: vai, não faça isso novamente. Da mesma forma ele está dizendo: vocês eram trevas e agora vocês são luz. Se você prega para uma pessoa que está tudo certo, que vai encontrar ateu no paraíso, pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados no paraíso, você está indo contra a palavra de Deus. Não há uma mensagem que pregues contra o pecado, e hoje os pastores que pregam contra o pecado são vistos como radicais. O que deveria ser o contrário, deveriam ser olhados como pessoas que são cheias do Espírito Santo e que se preocupam com a sua vida própria e também com a congregação. Porque no outro tempo éramos trevas, mas agora somos luz. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Se você diz que ateu está no céu, se você diz que prostituta está no céu sem arrependimento, você está pregando mentira. E a condenação é muito maior sobre quem ensina essas coisas. Aprovando o que é agradável ao Senhor. A gente tem que buscar isso. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, para começar aqui,
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela faz? Ela condena as más obras. Se uma pessoa diz que é cheia do Espírito Santo e concorda com más obras, essa pessoa é vazia de Deus. E aí, queridos, interessante, Jesus disse em Mateus 12:34 que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de futebol, que tem ali o seu time de coração, que tem o seu clube de coração, ou que tem o seu jogador ali, famoso de carteirinha de coração ali e tal, é fã. Essa pessoa está tão envolvida com isso, com o seu time de futebol e por aí vai, que ela vai sempre falar disso o tempo todo. Ela vai sempre de forma muito eufórica e com muita felicidade, ela vai falar sempre do seu time. Por exemplo, no hino do Flamengo diz: uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. A pessoa diz: eu sou Flamengo até morrer, não importa o que acontecer, eu sou Flamengo. O time está na segunda, está lá na terceira divisão, segunda divisão, Vasco. A pessoa é Vasco, eu sou Vasco, não importa o que acontecer. Meu time está mal, eu sou Vasco. E fala com orgulho e briga, até mesmo briga, gera até confusão, você vê pelos estádios aí muitas vezes. A pessoa está cheia do futebol no coração, então ela vai falar do futebol. Se uma pessoa só se enche de notícias de política e por aí vai, ela só vai falar de política. As redes sociais dela vai mostrar como é que está ela. A verdade é essa, amados. A tua timeline mostra como é que está teu coração. Se ali só posta coisa carnal e coisa secular, e se não posta nada que é voltado às coisas de Deus, alguma coisa está vazia aí, meu amado. Por quê? Porque uma vez que uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai ter prazer de anunciar a boa notícia. Ela vai ter prazer de falar, irmãos. Ela vai ter prazer de falar sobre o herói dos heróis. Ela vai ter prazer de falar daquele que morreu e ressuscitou. Se isso não está acontecendo, nós precisamos nos arrepender. Há um grande sinal que estamos vazios de Deus. Se não há mais um esforço por condenar as más obras, é porque talvez estamos nós mesmos praticando as más obras. E aí, querido, eu estava passeando ontem pelo livro de Salmo, encontrei algo incrível, irmãos, incrível. Abra comigo lá, Salmo 141. Amados, eu fiquei maravilhado com esse texto, é interessante, né? Te passa ali a Bíblia e tal, mas tem versículos, quando a gente volta nele, ele abre uma luz tão grande, e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Se uma pessoa não fala mais de Jesus, amados, é porque ela está vazia, querido. Ela está vazia. Ela precisa buscar mais a presença de Deus. Há um prazer em compartilhar um meme, mas muitas vezes não há um prazer em compartilhar uma palavra pregada, uma palavra verdadeira. Há um prazer em compartilhar tudo quanto é tipo de coisa secular, mas se não há um prazer de compartilhar a mensagem, está estranho. Tem que ligar um sinal de alerta. Olha só esse texto, ele é muito forte, irmãos. Davi que disse isso. O que está escrito aí? 141, verso 5. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a respeito da maldade deles. Então ele está dizendo, se eu for repreendido pelo justo, se eu for repreendido por uma pessoa de Deus, de fato, que de fato está voltado com o coração no Senhor, e quer me levar para mais perto de Deus,
isso vai ser benigno para mim, isso vai ser bom para mim. Repreenda-me o justo e vai ser como óleo à minha cabeça. E Davi não está sendo hipócrita ao dizer isso não, porque quando ele pecou gravemente contra Deus, quando Natan foi confrontar ele, quando o profeta foi confrontar ele, mostrou para ele o pecado dele, ele não mandou matar o profeta, como muitos fizeram. Ele simplesmente abaixou a cabeça e foi orar diante de Deus. E aí você conhece um dos salmos de arrependimento mais forte, que é o Salmo 38 e o Salmo de número 51. É assim, amados, que vai fazer a gente forte. Palavras bonitas, isso vai te emocionar, vai fazer até você chorar. Se eu botar aqui um fundo bonito e falar palavras emocionantes, vai fazer você chorar, mas isso não vai permanecer como uma semente que vai produzir uma raiz no teu coração. Sem santificação ninguém verá Deus. Fira-me o justo e será isso uma benignidade. Repreenda-me, será como um óleo à minha cabeça. Tem muita gente que é um azeite ungido na testa, né? Mas prega uma mensagem de repreensão, a pessoa fica de cara feia, até sai da igreja. Porque enquanto você prega o que a pessoa gosta, amém, glória a Deus, é aqui que eu vou ficar. Você prega uma coisa que a pessoa confronta muitas vezes a gente mesmo, e quando eu prego para a gente, para nós. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou melhor do que ninguém, essa mensagem também é para mim. Isso me leva a uma reflexão, porque dessa forma eu vou estar sempre aos pés da cruz de Cristo. Mas de outra maneira, querido, o meu ego pode ser aguçado, palavras bonitas vão me emocionar, mas não vão me converter não, querido. Por isso que Jesus foi quem falou mais do inferno. Por isso que Jesus incomodou tanta gente. Por isso que vira e mexe Jesus dizia, ai de vós. Foi ele em quem falou mais sobre o inferno. E o versículo 23 do Salmo 139, acompanha comigo. Sonda-me, Senhor, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. 24, 139, 24. Olha só que oração, irmãos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Será que nós temos feito esse tipo de oração? Será que nós temos falado para o Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau? Vê se eu estou em falta contigo, Senhor, em alguma coisa. Senhor, porque tem coisas que às vezes nem a gente percebe, tá? E às vezes estamos cegados. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ele queria a eternidade. Não é à toa que ele orava, não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai apresentar os frutos, o brilho de Jesus vai estar em seus olhos, a palavra de Cristo vai estar sempre em seus lábios, justamente também no seu coração. Mas se não há mais isso, é um perigo, irmãos. Existe a síndrome de Narciso, né? O narcisismo, ele é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo, que ele não aceita ser contrariado. É como uma criança mimada que não aceita o não e que não aceita ser confrontado. É como um bode, né? Rebelde como um bode. Mas só quem vai estar à direita de Cristo são as ovelhas. A ovelha, já te preguei aqui especificamente sobre o Salmo 23, é um animalzinho
totalmente dependente de Deus, espiritualmente falando. Humanamente falando, ela depende do pastor. Espiritualmente, Jesus é o nosso pastor eterno. Nós dependemos totalmente dele. Se vier uma palavra de repreensão, abaixa a cabeça e glorifica o nome do Senhor, querido. Faz igual Davi. Se fere-me o justo, então eu ficarei feliz. Isso será como bondade, isso será uma benignidade para mim, irmãos. Olha o que diz o livro de Miqueias, no capítulo 3. Para você achar mais rápido, é só você abrir Mateus e vir voltando. Que como é um livro pequeno, é mais difícil de achar. Então você abre no livro de Mateus, e aí você vem voltando com calma, naquela paciência do Senhor, e você vai encontrar. Por isso, amados, que a iniquidade, ela está se multiplicando conforme Jesus falou. Por quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quando eu falo de profecia, eu não estou falando do eis que eu digo, eis que eu falo, simplesmente. Tem coisas que a pessoa faz muito na emoção, né? Mas eu estou falando da profecia que é a palavra de Deus, a profecia bíblica, a mensagem de Cristo. Se faltar a verdadeira mensagem nos altares, se faltar a mensagem de correção, se faltar a mensagem, né, que repreende o pecado mesmo, a corrupção ela vai aumentar a cada dia mais. E aí, meu irmão, enquanto eu viver, enquanto você viver, você vai fazer a sua parte. Olha só o que diz aí, Miqueias capítulo 3, no verso de número 8. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo. Ah, pastor, esse homem aqui fica julgando os outros. Está errado, está em pecado. Tá não. Existem maneiras corretas de julgar e existem maneiras incorretas de julgar. Você lembra da pregação, julgar ou não julgar, né? Você lembra disso. Eu estou cheio do juízo e de ânimo. Qual é o ânimo dele? Para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Versículo 9. Ouve agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão sentenças por quê, amados? Por presente, propina. Ele sentencia de acordo com o que ele recebe como presente. E os seus sacerdotes ensinam por quê, amados? Por interesse. Por isso que no grande dia vai ser sondado qual era o interesse de uma pessoa de formar um ministério, de pregar, né? De cobrar das pessoas as ofertas. Qual é a intenção que está por trás disso? Vai ser tudo julgado diante de Deus. E os profetas adivinham por quê, amados? Por dinheiro. Se esse mesmo profeta, nos dias de hoje, abre a boca e fala a mesma coisa, ele seria excluído. E o cara fica julgando ali os outros. O camarada diz que está cheio do juízo de Deus no coração dele. Esse cara aí não sabe de nada, isso aí é um soberbo, é um falso profeta. Por quê? Porque como diz lá em Isaías capítulo 5, às vezes o bom é tratado como mal, e o mal é tratado como bom. Os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. O que eu quis te mostrar através disso? Que uma vez que a pessoa está cheia do Espírito Santo de fato, ela vai primeiro cuidar das suas más obras, mas ela também vai condenar as más obras que existem no mundo. Você lembra de Isaías, lá no capítulo 6,
quando ele teve a visão da glória, né? Primeiro ele tem a visão da sua maldade, quando ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros, eu tenho lábios impuros. Depois que ele reconhece e vê a sua maldade, repreende a sua maldade, ele olha também a maldade que está em volta dele, onde ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o profeta Isaías, todo mundo sabe que ele condenava as más obras, condenava ao tal ponto que ele foi morto, cerrado ao meio. O rei Manassés mandou matar o profeta de Deus chamado Isaías. Ele morreu muito feio mesmo. Mas no último dia ele vai ressuscitar e vai estar juntamente com o nosso Senhor, e nós veremos ele também. Glória a Deus por tudo isso. Ainda bem que a vida não acaba aqui, amados. Tem muitas coisas muito mais profundas para nós, que nos espera na ressurreição. Amém, povo de Deus. Então, querido, um verdadeiro cheio do Espírito Santo, ele é assim. O seu trabalho é árduo. É uma pessoa que constantemente tem prazer de falar sobre as coisas de Deus. Tem prazer também de envolver o outro com as coisas de Deus. Quer que a pessoa fique mais próxima. Quer que a pessoa se envolva mais com os trabalhos da comunidade cristã. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sempre nesse sentido. Mas se existe uma outra coisa mais cheia no teu coração, e Deus estiver na tua vida tão vazio, tu vai falar muito pouco de Deus. É uma verdade que não tem como mudar, amém, irmãos? A boca fala do que o coração está cheio. Vamos ficar em pé, queridos. Eu prefiro 1000 vezes, amado, ser repreendido do que ficar ouvindo historinha que vai amassagear o meu ego e não vai confrontar o meu pecado. Como cristão, eu quero ser confrontado mesmo. Porque assim eu sei que uma pessoa que talvez me confronta, ela me ama. Ela se preocupa comigo. Por amor ela faz isso. Quando eu disse aqui do Rodrigo Silva, não é condenar as más obras, querido. Está errado, querido. Ele é um influenciador, irmãos. Ele tem muitas pessoas que seguem ele. Uma pessoa que está começando na fé, ela não vai entender nada. Ué, um ateu vai estar no céu? A Bíblia não diz isso, querido. A Bíblia não fala que alguém chega no céu de qualquer jeito, não. Esse tipo de pregação, uma pessoa que ouve um negócio desse, ela vai pensar assim: ainda bem, não preciso de Jesus, não preciso me batizar, não preciso me converter. Já estou muito bom, eu sou muito bonzinho. Isso dá a entender que a pessoa é boa. E aí vai contra o que Jesus disse: não há um bom sequer, senão Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Momento de a gente rever a nossa vida, amados. Olhar para dentro de nós. O que nós podemos fazer de melhor para o reino de Deus. Porque se a gente só busca os nossos objetivos pessoais, estamos em pecado, porque a palavra diz que muitos buscam o que é seu e não o que é de Deus. Precisamos primeiramente buscar o que é de Deus, o reino.
Os nossos objetivos pessoais precisam ser buscados, precisam, mas não acima das coisas de Deus. Não acima do Senhor, querido. Oh Espírito Santo, trabalha aqui nesse lugar. Trabalha aqui nos corações. Amados, a intensificação do sermão, do falso evangelho é muito grande. Quanto mais ele for propagado, mais as pessoas viverão na iniquidade. As pessoas estão achando que ouvir uma música gospel já é o suficiente, amados. A pessoa não quer se arrepender do pecado, mas quando ela está mal, ela bota uma música gospel e ela diz assim: eu me sinto bem ouvindo isso aqui, mas não se arrepende dos seus pecados. É como assistir um filme A Paixão de Cristo, ver todo o sofrimento de Jesus, chorar naquele momento e depois nada muda, tudo continua do mesmo jeito. Enche-me com teu Espírito, endireita o meu caminho, Senhor. Que o Espírito do Senhor e do arrependimento tome nosso coração nessa manhã. Clame ao Senhor. Chora na presença de Deus, mas é um choro de arrependimento. Eu tenho uma responsabilidade aqui, irmãos. O juízo sobre as minhas costas vai ser muito árduo. Tiago capítulo 3 diz isso. Receberemos o mais duro juízo, irmãos. Eu não posso falhar na mensagem. Eu não posso ocultar a verdade das pessoas por causa de dinheiro, por causa do politicamente correto. Fazendo isso, eu não seria um discípulo de Jesus Cristo. Paulo falou sobre isso. Se eu estivesse agradando homens, não seria eu servo de Cristo. Ora, oremos no sentido: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Senhor, eu estou errando em alguma coisa, me mostra, Senhor. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. É esse caminho que eu quero trilhar. Muitos já estão cedendo, já não conseguem segurar mais a verdade do Evangelho. Tem que se adaptar ao mundo. Para muita gente está se adaptando já ao mundo. Tudo está sendo feito em nome de trazer as pessoas. E a mensagem do Evangelho não está sendo mais o centro, irmãos. Nunca generalizando aqui eu falo isso. Está escrito no livro de Hebreus: se aceitarmos a correção, seremos tratados como filhos e não bastardos. A correção, ela dói aparentemente, mas depois traz benefício, ela cura. A correção é o verdadeiro amor. Porque o meu Senhor Jesus, o teu Senhor Jesus, sofreu muito na cruz do Calvário.
Ele derramou muitas gotas de sangue. Não foi para um evangelho light que ele morreu, não, meu irmão. Muita gente derramou sangue por pregar a verdade. Muitos mártires surgiram na história e surgem até hoje em alguns lugares do mundo, países mais fechados. Muita gente, por não negar a fé e continuar pregando contra o pecado, sofreu consequências graves. Oh, meus irmãos, o Espírito de Deus está nesse lugar. Renova-me, Senhor, renova-nos. Renova-nos, Senhor Jesus. Renova-nos, Espírito Santo de Deus. Eu quero passar minha eternidade contigo, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Fere-me o justo, e isso será como benignidade. Repreenda-me, e isso será como óleo para minha cabeça. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, de todo o teu coração, proclame nessa manhã. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Diante do teu. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo.
Sinta aí o teu coração arder, querido. Os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus começa ali a falar das Escrituras com eles, eles ainda não tinham reconhecido que era o Cristo que estava caminhando com eles, ressuscitado. Depois, quando eles vão para casa e o mestre junto, eles começam ali a conversar, a comer alguma coisa, e Jesus se revela para eles, irmãos, ressuscitado. Sabe o que eles diziam? Por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia. Por isso que quando ele falava, nosso coração ardia. É como o fogo que vai purificando o ouro. Oh, glória a Deus, irmãos. Que doce presença aqui, queridos. Vem sondar, vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim, pra onde vou. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Eu Espírito Santo, vem sondar minha vida, vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, és o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim, pra onde eu vou. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Eu és bem-vindo em minha vida, tua vida em minha vida, Espírito Santo. Glorificado seja o Senhor, bendito seja o Cristo Jesus, que derrama o seu Espírito nessa manhã em nossos corações, povo de Deus. Tua vida em minha vida,
És bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Abra aí em Provérbios. Glória a Deus. Que maravilha. Que doce presença, irmãos. Que doce presença nessa manhã. Meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja. Provérbios 29, verso 15. Que maravilha, meu Deus. A vara e a repreensão, o que elas fazem? Oi? Dão sabedoria. Mas o rapaz entregue a si mesmo, o Narciso, né? O que acontece com o Narciso? Envergonha sua mãe, entregue a si mesmo, a sua própria imagem. Né? Isso é verdade, hein? Não pode faltar vara na tua casa não, hein? Se faltar, dá ruim. Se faltar, dá ruim literalmente. Verso 17. Castigo teu, tadinho nada, é ruim. E te fará o quê? Descansar e dará delícias à tua alma. Nossa, a Bíblia é má, né? Manda castigar o filho. Você vê que quando há repreensão, há amor de verdade, amados. Uma pessoa que vê o filho se acabando e não faz nada, isso não ama o filho, pô. Não ama. Então, você entende claramente, né, irmãos, que a repreensão, ela dá sabedoria. Ela nos coloca no caminho. Ela nos leva para mais perto de Deus. Para isso serviu o cajado do pastor. O cajado não era para espancar a ovelha. Era simplesmente para tocar na patinha, volta aqui, vamos lá, volta para o caminho. Por isso que ele dizia, o cajado e a vara me consola, né? Lá em Salmo 23 ele diz, o cajado, a tua vara e o teu cajado me consola. Davi, ele era extremamente repreensível. Extremamente repreensível. Amém? Então vamos agradecer. Todo do primeiro domingo a gente vai fazer esse culto de manhã com a confraternização nossa aí, tá, irmãos? Então já fica gravado aí. Vamos ficar em pé para orar e agradecer a Deus. Nosso memorial, nosso momento de confraternização. Todo domingo, primeiro domingo do mês de manhã, a gente vai fazer isso aqui, tá bom, amados? Então já grave aí, já fique na tua consciência. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro aqui na tua presença. Foi maravilhoso, Senhor. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vara, obrigado, Senhor, pelo cajado que desceu sobre nossas vidas hoje. Isso nos consola bastante, Senhor. Nos consola bastante. O Senhor nos ama, por isso que o Senhor nos repreende. Obrigado, Senhor, por esse partir do pão nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa confraternização também entre os nossos amados em Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre nós e nos dê paz. Que a graça do nosso suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus seja com todos nós, irmãos, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos participar, vamos lá.